Sport Science, no Odisseia. Este mês, estendemos a passadeira vermelha. Espanhóis em Hollywood. Já a seguir, no Odisseia. Durante os últimos anos, dir-se-ia que Hollywood vive um idílio com os atores espanhóis. Mas se o espectador é daqueles que pensa que tudo começou com Penélope Cruz e Javier Bardem, aconselhamo-lo a não mudar de canal. Na verdade, a presença dos espanhóis na cidade dos sonhos desfeitos é tão antiga como o próprio cinema. Como tal, abra bem os olhos e prepare-se para descobrir a verdadeira história dos espanhóis em Hollywood. Espanhóis em Hollywood. Falar de Hollywood é falar de uma miragem, porque na realidade Hollywood não existe. Hollywood é apenas um sonho ou uma ilusão. Como é então possível que uma cidade que nem sequer existe tenha inspirado tantos desejos e tanta literatura? É que Hollywood é a capital do cinema e o cinema representou durante mais de um século a promessa de uma vida melhor. O talento europeu que foi trabalhar para Hollywood é enorme. E creio que a própria origem de Hollywood está alicerçada na busca de vozes que dessem alguma personalidade às histórias e aos filmes que ali se produziam. Julgo que sim, que Hollywood se consolidou graças ao talento que veio do estrangeiro. Mas só muito recentemente é que esse talento foi falado em espanhol. O talento espanhol demorou mais a entrar, sobretudo o espanhol europeu. Acho que o que aconteceu com muitos realizadores espanhóis e de todo o mundo foi, em determinado momento, termos tido o sonho de Hollywood, o sonho de ir para lá fazer filmes. Isto é uma coisa muito antiga, porque já desde Chaplin, Renoir, Turner e mesmo no cinema mudo, já havia muitos realizadores que sonhavam com Hollywood, que tinham fascínio por Hollywood. A história de Hollywood está repleta de episódios surpreendentes. Sabe-se que a cidade se transformou no refúgio dos produtores independentes que fugiam de Nova Iorque e que aquilo que começou por ser um negócio artesanal e desorganizado, depressa se transformou numa indústria imparável. O segredo? Um sistema de produção no qual as estrelas tinham um peso cada vez maior. Nos anos de ouro do cinema mudo, não era necessário ter um determinado sotaque para se triunfar. Hollywood precisava de atores exóticos e, no coração daquela cidade universal, houve alguns espanhóis que brilharam com especial fulgor. Desde que nasceu que o cinema recorreu com frequência aos estereótipos, facto que sempre beneficiou os atores de origem latina. O trabalho não faltava, mas os papéis eram na sua maioria insignificantes. No entanto, o cinema continuava a ser um destino atrativo e um dos primeiros espanhóis que quis tentar a sua sorte foi António Moreno. Moreno iniciou a sua carreira como ator secundário, mas os estúdios depressa perceberam que o público precisava de heróis e descobriram na figura do amante latino um produto fácil de vender. O responsável pelo começo dessa aventura foi Rodolfo Valentino, que na verdade era italiano, mas Moreno aproveitou a maré e foi assim que a sua carreira disparou. Durante os anos seguintes, 3 filmes marcaram a sua ascensão ao Olimpo das estrelas mundiais. No primeiro, O Bailarino Espanhol, Moreno partilhou o cartaz com outra estrela de origem alemã, Paula Negri. No segundo, dividiu o ecrã com uma jovem promessa europeia, Greta Garbo. E no terceiro, Moreno e Clara Bow triunfaram como nunca ao protagonizar o filme do ano It.
António Moreno estava no seu apogeu. Respeitado e amado pelo público, rico e também famoso, Moreno encontrara aquilo que buscara para a sua vida. Contudo, nem só os atores latinos beneficiaram desta moda. Houve também atrizes que souberam explorar o exotismo proporcionado por umas feições pouco comuns. Durante muitos anos, o grande ecrã destacou mulheres frágeis de pele transparente, atrizes como Mary Pickford, Lillian Gish ou Marion Davies, e no paraíso das atrizes ingênuas e acriançadas, brilharam alguns nomes espanhóis como o de Catalina Barcena, Maria Fernanda Ladrón e de Guevara ou Rosita Moreno. No entanto, a maioria das atrizes espanholas que naquela época chegavam a Los Angeles ia trabalhar em filmes destinados ao mercado latino-americano. A única atriz deste grupo que conseguiu ocupar um lugar privilegiado entre as estrelas de primeiro plano foi Conchita Montenegro. Ao contrário das suas colegas, Conchita Montenegro esteve sempre muito bem assessorada por personagens importantes no mundo do cinema. Talvez por isso foi a única que trabalhou em produções integralmente norte-americanas. Dividiu o ecrã com Robert Montgomery, Leslie Howard, Charles Boyer, Buster Keaton, galãs de uma época ímpar e mitos do cinema clássico. Mas na cidade das ilusões e das miragens, a felicidade nunca dura demasiado e, da noite para o dia, a estrela de Conchita deixou de brilhar. Seja como for, ela foi a primeira a conseguir estabelecer a associação entre prazer e pecado, mais tarde tão explorado por outros ícones sexuais de origem espanhola. E que aconteceu, entretanto, com o galã espanhol do cinema mudo. Tínhamos ficado em 1927, o melhor ano da sua carreira. Com o aparecimento do sonoro, as coisas mudaram. Ao contrário das atrizes, cujo exotismo estava vinculado ao seu sotaque, houve muitos atores estrangeiros que desapareceram por causa da sua origem, e António Moreno foi um dos prejudicados. Quanto tempo durou a carreira de António Moreno em Hollywood? O problema de Moreno, como de tantos outros, foi não resistirem à passagem do mudo para o sonoro. Greta Garbo, lembremos que o slogan Garbo Talks, a Garbo fala, surgiu em 1930 e ela esteve 3 anos a limar o seu sotaque norueguês por não ser considerado apto para o público americano. O António Moreno pode ter deixado algum rasto, bem como o Montenegro. Mas quando se fala com pessoas apaixonadas pelo cinema, mesmo as que têm uma certa idade, como eu, vemos que deixaram uma marca muito reduzida. Mesmo assim, Moreno não desistiu e tentou a sorte como realizador no México. Foi aí que rodou Santa, o primeiro filme sonoro do cinema mexicano. Tentando relançar a sua carreira, participou em filmes como Difamação, de Hitchcock, e O Monstro da Lagoa Negra, de Anthony Mann. Now start backing out of here. The next one lands right in the middle of you. You kill our shrimp with your bombs. Now you want to do the same thing to the people, huh? Os papéis foram escasseando e Moreno tinha de contentar-se com cada vez menos. Em 1954, interpretou o papel de Carl Maia no filme O Monstro da Lagoa Negra. Science couldn't explain it, but there it was, alive in the deep, deep waters of the Amazon. A throwback to a creature that had existed 100 million years ago. Um triste final para um ator que tivera tudo. Era evidente que se avizinhavam tempos difíceis para os espanhóis que quisessem procurar uma oportunidade em Hollywood. O seu pior inimigo acabava de nascer, o sonoro. Em 1927 estreou-se o primeiro filme sonoro da história do cinema, O Cantor de Jazz. Durante a época do cinema mudo, os estúdios tinham exportado os seus filmes sem problemas, mas com a chegada do sonoro, tiveram de multiplicar a sua produção para responder à procura dos vários mercados. Já no passado, Hollywood tinha recorrido aos escritores em busca de histórias para o grande ecrã. Um dos primeiros espanhóis a colaborar com os grandes estúdios foi Blasco Ibáñez, que adaptou para o cinema vários dos seus romances. Mas com a chegada das versões dobradas, a indústria do cinema começou a necessitar de pessoas que escrevessem em espanhol. E foi assim que se abriu uma porta para todos aqueles que sonhavam com Hollywood. A indústria das versões em espanhol arrancou em 1928, mas inicialmente esteve nas mãos de profissionais latino-americanos. No entanto, os espanhóis também estavam presentes.
Enquanto uma parte importante da geração de 27 desenvolvia a sua poesia, seguindo as pisadas de Garcia Lorca, outra parte dedicava-se mais ao teatro e ao humor, e foram estes os primeiros a interessar-se pelo cinema. Eram personagens modernas, absolutamente modernas. E o cinema era então a modernidade. E foram em busca dessa modernidade. Mas nessa época, Hollywood era, digamos, um lugar onde se formara uma espécie de bolha totalmente permissiva. De tal maneira que se podia levar uma vida, por um lado, dedicada ao trabalho no cinema, mas ao mesmo tempo, tudo aquilo estava repleto de festas, repleto de bebida, repleto de raparigas fáceis. Ou seja, tudo isso predispunha a uma vida de prazer, que, na minha opinião, era também aquilo que procuravam. O primeiro a chegar foi Edgar Neville, autor de comédias e diplomata, que nessa época trabalhava como adido cultural da Embaixada Espanhola nos Estados Unidos. Neville travou logo amizade com Douglas Fairbanks, com Chaplin, com John Randolph Hearst, o que era uma coisa insólita, com Marion Davies, simplesmente por uma questão de simpatia. E foi um pouco a cabeça de ponte para as grandes contratações da Metro-Goldwyn-Mayer, ele e o López Rubio. Dom Miguel, nessa altura houve uma incorporação de jovens escritores da época no mundo cinematográfico. Uma série de colaboradores do mundo do cinema. Colaboradores em que intervieram López Rubio, Tono, o senhor, foram todos trabalhar para o cinema. Eles foram, não sei se antes disso. Quando o Edgar Neville foi para Hollywood, mandou uma carta ao Pepe López Rubio e ao Tono a dizer que também eles podiam ir para Hollywood trabalhar. E o Tono foi. E o López Rubio também. E uma bela manhã de julho de 1930, chamaram-me ao escritório da Metro em Madrid. Tinha chegado um tal Mr. Ledge que ia estar em Madrid poucas horas e que, entre outras incumbências, devia contratar-me a mim e ao Eduardo Ugarte, que tínhamos estreado 2 comédias em Madrid e obtido um prémio teatral. Como é que me aventurei a traduzir guiões? É que o meu amigo Eduardo Ugarte tinha aprendido inglês em Londres. E falava tão bem que, quando chegou ao Broadway, confessou-me muito desanimado que não percebia nada do que aquela gente dizia. Foi uma experiência ótima, sobretudo para os realizadores que não chegaram a realizar nada lá. Por exemplo, o Edgar Neville aprendeu tudo o que sabia. Foi assistente de realização num filme muito famoso que se chamava The Big House, com Wallace Beery. Foi uma experiência muito útil, mas houve alguns que se dedicaram ao dolce far niente. Não iam fazer muitas coisas, claro, porque para começar não lhes iam aceitar os guiões, mas iam aprender muito. Aprender muito e divertir-se muito. Penso que foram estas duas coisas que os motivaram. O irem aprender muita coisa e irem divertir-se muito. Dir-se-ia que os espanhóis estavam a desfrutar de umas férias pagas na costa oeste. Mas a verdade é que, entre 1928 e 1939, fizeram-se mais de 100 filmes em castelhano em Hollywood. Às vezes, os atores espanhóis, os hispânicos, porque também havia mexicanos e argentinos, filmavam noite com outro realizador pior, e era frequente usarem os mesmos trajes, os mesmos cenários que os atores americanos tinham usado de manhã. Essas primeiras versões eram horrorosas, mas há exceções. Segundo dizem os estudiosos, a versão espanhola de Drácula entra na história do cinema por ser bastante melhor que o Drácula filmado durante as manhãs. La eterna lucha por la vida. Todo ser viviente ha menester sangre para seguir viviendo. La araña teje la tela para coger la mosca incauta. La sangre es la vida, señor Renfe. Mas este grupo de atores e escritores não trabalharam apenas no mercado das adaptações. Aproveitando a influência e o prestígio adquirido ao longo dos anos,
começaram a fazer filmes originais em castelhano para o mercado hispânico. Por exemplo, Enrique Jardiel Poncela não realizou. O realizador era um americano, mas adaptou ao cinema uma comédia sua, Angelina ou El Honor de um Brigadier, na 20th Century Fox. E os atores foram aprendendo, porque quando os atores espanhóis chegaram eram muito maus, porque vinham do teatro, mas do mau teatro, ou seja, do teatro cotumbrista, os irmãos Álvarez Quintero, os Dramalhões de Echegaray ou as comédias de Benavente. Dígame, señor Renfield, ¿qué es lo que le induce a comerse las moscas? Las alas de las moscas, caballero, representan la potencia aérea de las facultades psíquicas. ¿Verdad que se las trae, doctor? A nadie deja sin respuesta. Mas a aventura acabou depressa. Enquanto decorria a rodagem de Rosa de França, a Fox decidiu encerrar o departamento de versões espanholas e deixou de haver trabalho para fazer. Corria o ano de 1935 e o sonho acabava. A transição do cinema mudo para o sonoro e as versões duplas criaram curtas necessidades em Hollywood. Nunca antes tinham contratado tantos hispânicos e nunca mais voltaram a fazê-lo tão maciçamente, apesar dos problemas decorrentes do choque cultural que essa transição ocasionou. No princípio do século, Espanha era um país dominado por uma moral católica tacanha e horrível. Mas havia muita gente moderna. E ter ignorado este episódio de modernidade era ter retirado um pedaço a um projeto, ao projeto de modernidade espanhola, que quanto a mim era muito evidente, embora tivesse dado poucos frutos. Mas mesmo dando poucos frutos, o facto de lá estarem presentes foi muito importante. A passagem do cinema mudo para o sonoro arruinara a carreira de muitos atores latinos. Mas quando acabou a aventura das duplas versões, também se fecharam as portas para os guionistas de origem espanhola. Depois disso, foram poucos ou muito poucos aqueles que decidiram permanecer na cidade de Los Angeles. No entanto, houve alguns que souberam ver o lado divertido da questão e ficaram em Hollywood em busca de uma oportunidade. Durante os anos 40 e 50, o ecrã encheu-se de galãs de origem espanhola. Muitos eram realmente sedutores, com recursos que procuraram no cinema uma vida cheia de glamour. Por exemplo, o aristocrata José Luís de Villalonga, que tentou, sem êxito, seduzir Audrey Hepburn em Boneca de Luxo. No entanto, o caso mais curioso foi o do maiorquino Fortúnio Bonanova. Embora aparecendo sempre no ecrã em segundo plano, a verdade é que chegou a fazer mais de 90 filmes com diretores como Otto Preminger ou Billy Wilder. O segredo do seu êxito? Uma excelente relação pessoal com os realizadores mais famosos do seu tempo. Até Orson Welles quis contar com ele em O Mundo a Seus Pés. Don't forget ta 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 ta. Don't get nervous, don't get nervous. Please, let's come back. Staccato, eh? Please look at me, Mrs. Kane, darling. Now, get the ball out of the throat. Play the ball right in the mask. Forward, forward. Go ahead. Diaphragm. Now. You're off a pitch. Some people can sing, some can't. Eis um espanhol num dos melhores filmes de todos os tempos. No entanto, estes atores secundários que povoaram o ecrã durante quase 3 décadas estiveram sempre submetidos à tirania dos estereótipos. O problema de muitos dos atores latinos é que ou ficavam agarrados a papéis de latinos ou tinham uma aptidão adicional da qual o cinema podia beneficiar, como era o caso do Javier Cugat, entre os espanhóis, mas também da Carmen Miranda. E nesses casos perdoava-se-lhes o sotaque. Mas caso contrário, para poder competir mano a mano com os atores americanos, ou se encaixavam nesses papéis, ou não tinham grandes possibilidades.
Javier Cugat é um catalão que se propôs conquistar o mundo com a sua arte e talento. Agora em Espanha, Cugat recorda os seus tempos áureos em Hollywood. Ele aqui posando com alguns dos grandes do cinema com os quais colaborou. No entanto, nem todos os estrangeiros foram postos de lado por causa da língua. Tal como já tinha sucedido na época do cinema mudo, Hollywood deixou-se fascinar pelas belezas exóticas e, nesse contexto, o sotaque sempre jogou a favor das atrizes. Graças ao êxito comercial obtido pelos filmes de Vittorio De Sica e Marcello Mastroianni, a ordem de jovens italianas capitaneadas por Sophia Loren entrou pela porta principal do cinema norte-americano e, aproveitando a influência das italianas, algumas espanholas tentaram seguir-lhes as pisadas. Há décadas que os executivos dos estúdios procuravam mulheres bonitas, mas é difícil saber quando e como descobriram Carmen Sevilla. Talvez fosse logo aos 18 anos, quando dividiu o ecrã com o mexicano Jorge Negrete. Ou talvez mais tarde, quando filmou a versão espanhola do filme Las Muchachas de Bagdá. O que é claro é que o impulso definitivo ocorreu quando Juan Antonio Bardem a escolheu para protagonizar o filme La Venganza, o primeiro filme espanhol a conseguir uma nomeação para o Oscar de melhor filme estrangeiro. Espera, mujer. Déjame pasar. Espera, te digo. Me quieres mal. Se te ven los ojos. E Carmen Sevilla, que se tinha transformado na noiva de Espanha, quis também transformar-se na noiva da América. Carmen Sevilla soube combinar na perfeição inocência e pecado, e fê-lo encarnando o papel de Maria Madalena. Qualquer realizador da época poderia ter apostado nela para um papel como este, mas foi Nicholas Ray o primeiro a ver aquela sensualidade devastadora. O seu desempenho no filme Rei dos Reis teve um êxito relativo, muito maior em Espanha que nos Estados Unidos. Mas Carmen não desistiu e aprendeu uma lição importante: que em Hollywood não há carreira sem autopromoção e que para se promover é preciso recorrer à publicidade e à televisão. Familia feliz, familia feliz, tú di conmigo se entraña que sí, España entera repite ya así, familia feliz, familia feliz. E qual foi o resultado desta fabulosa operação de marketing? Muito pouco eficaz. O único proveito chegou 7 anos depois, em 1971, quando Carmen conseguiu aparecer ao lado de Charlton Heston em Marco António e Cleópatra. Os 2 filmes americanos de Carmen Sevilla foram rodados em Espanha e a sua carreira em Hollywood foi um tanto ou quanto surrealista. Seja como for, a sorte também não a favoreceu. A pobre Carmen teve de dividir o cenário e as ofertas de trabalho com outra atriz de características semelhantes, de feições mais espanholas e muito mais hábil do que ela a lidar com a promoção pessoal. Ven y ven y ven. Maria Antônia Abad Fernández foi descoberta muito jovem, mas, ao contrário de Carmen Sevilla, Sara Montiel não teve uma carreira de êxito em Espanha. Passou muitos anos a tentar conseguir papéis importantes, mas, cansada de esperar, resolveu ir para o México. Sabendo que para atrair a atenção dos grandes estúdios precisava apenas de tempo e paciência, Sara Montiel continuou a trabalhar até chegar à sua grande oportunidade, Vera Cruz. You are surprised to see me? Why? I believe last night both of us knew. That gold belongs to Mexico. Like bees to honey, eh, Ben? Thanks. Estamos em 1954. Sara Montiel tem 26 anos e já rouba o grande plano a 2 atores da envergadura de Gary Cooper e Burt Lancaster. Vera Cruz não só lhe abriu as portas de Hollywood, como a colocou diretamente nos braços de Anthony Mann, que a escolheu para rodar Serenade. Em pouco tempo, Sara Montiel conseguira afirmar-se em Hollywood. Casada com um prestigiado realizador e com 2 filmes no seu currículo, Sara empenhou-se em cultivar as suas relações sociais. Mas a sua carreira interpretativa não avançava. Serenade foi um fracasso e Sara fez o que costumava fazer: insistir e tentar a sua sorte.
Por fim, Samuel Fuller interessou-se por ela para protagonizar um western. Mas, infelizmente, Yuma não foi um dos seus melhores filmes. Nesse momento, a carreira de Sarah Montiel estava em ponto morto, mas não terminada. No entanto, um ano depois, a aventura hollywoodesca de Sarah Montiel tinha terminado para sempre. Que acontecera? Um fracasso estrondoso? Uma aventura sentimental pouco recomendável? Nada disso. Aquilo que acabou com o sonho americano de Sarah Montiel foi o inesperado êxito mundial do filme El Último Couplet. Sarita Montiel, Sarita Montiel, a artista espanhola que triunfou na América do Norte, regressa ao cinema espanhol para se revelar uma cantora de grande qualidade e apurado estilo. Com o êxito obtido no seu país e separada de Anthony Mann, Sarah Montiel tinha cada vez menos motivos para voltar aos Estados Unidos. Entre tantas cosas que me han faltado en estos años de ausencia, han sido estos aplausos. ¡Bravo! No caso de Sarah Montiel, estava acostumada. Sarah Montiel estava acostumada a ser tratada de uma certa maneira em Espanha e não suportou que nos Estados Unidos a tratassem como a mulher exótica de Anthony Mann ou como mais uma cara bonita com uma função decorativa. Sarah Montiel tinha tentado, tinha-se divertido e tinha deixado um par de filmes memoráveis. Mas agora estava em casa, junto dos seus, e ganhava muito dinheiro. Quem precisava dos americanos? Duvido muito do talento interpretativo de Sarah Montiel. Quer dizer, Sarah Montiel era uma estrela. Ser uma estrela não é garantia de ser boa atriz, isso é outra coisa. E Sarah Montiel era uma estrela aqui, não nos Estados Unidos. Por exemplo, o ano passado estávamos a pensar fazer um ciclo de cinema espanhol, exibir um filme de Sarah Montiel e termos a sua presença. E sempre que falávamos nessa ideia a qualquer pessoa espanhola, ela ria-se. Falámos na ideia aos estrangeiros e franziam as sobrancelhas. Praticamente perguntavam quem ela era. No entanto, o lugar deixado por Sarah Montiel permaneceu vazio durante várias décadas. Passaram muitos anos sem que aparecesse a sucessora de Sarah, e foi preciso chegar Penélope Cruz para que os estúdios voltassem a reparar numa espanhola. O fracasso americano de Sarah Montiel demonstrou que os tempos não estavam de feição para os atores espanhóis. Apesar dos esforços e da insistência, os galãs e as vamps dos anos 50 e 60 acabaram por não encontrar o seu lugar em Hollywood. No entanto, houve outros espanhóis que tiveram carreiras de sucesso no mundo do cinema, embora de uma forma menos visível. Durante várias décadas, Hollywood ignorou os atores de origem latina, mas houve muitos profissionais espanhóis que souberam encaixar-se na indústria do cinema. A história desses pioneiros está povoada de personagens singulares. Temos, por exemplo, o inigualável Salvador Dalí, que realizou vários projetos para a Disney e também colaborou com Alfred Hitchcock num filme inesquecível, A Casa Encantada. Na verdade, Dalí foi apenas o primeiro de uma longa lista. Houve de tudo: operadores de câmara, desenhadores de guarda-roupa, cenografistas. O problema é que o trabalho destes espanhóis era demasiado discreto e pouco compreensível para o grande público. Juan La Cierva, sobrinho do criador do autogiro, obteve um Oscar por um evento denominado Dynalens. O Dynalens é um compensador de movimentos óptico. Isso quer dizer que, em vez de tentar evitar os movimentos da câmara, duplica a luz em direção contrária a esses movimentos, utilizando um prisma líquido de geometria variável. Durante muitos anos viveu-se uma situação paradoxal. É certo que os atores não conseguiam papéis relevantes, mas havia muitos espanhóis de que ninguém ouvia falar, cujo mérito profissional era grandemente reconhecido. Falamos de pessoas como o diretor artístico Gil Parrondo, que ganhou 2 prémios da Academia sem que isso fosse muito falado. Basta recuar 15 anos e os Oscars não eram este grande jogo planetário que são hoje. Gil Parrondo ganhou a maior parte dos seus prémios entre os anos 60 e 70.
Outro caso notável, apesar da sua origem espanhola não significar que a sua formação fosse espanhola, é o de Néstor Almendros, uma espécie de desterrado internacional, que também teve uma carreira de bastante êxito. Mas são exceções. Estamos com um dos maiores cameramen, ou operadores de câmara do cinema. Estamos com Néstor Almendros. E o curioso é que muitos daqueles que se deleitaram com as imagens que saíram da sua pupila não sabem que o Néstor é espanhol. Porque será que os homens que têm uma responsabilidade fundamental num filme, o da imagem, passam tantas vezes despercebidos? Julgo que é por não nos verem, por estarmos atrás da câmara. Nunca nos veem. Esta oportunidade de hoje pode dizer-se única. Também houve o culto da personalidade dos atores no princípio do cinema. Aquilo que se chamava o Star System, que durou muitos anos. E depois veio o culto dos realizadores com a Nouvelle Vague. Mas ultimamente há uma tendência para repartir o mérito de um filme entre todos os que nele colaboraram. E penso que o cinéfilo atual interessa-se mais pelas outras pessoas que trabalham num filme. Néstor Almendros recebeu o apoio da Academia quando os espanhóis nem sequer figuravam no mapa do cinema mundial. Mas o êxito de Almendros não foi o único triunfo espanhol que passou despercebido em Espanha. O mesmo se passou com Luís Buñuel, que levou para a França a estatueta dourada obtida com o charme discreto da burguesia, e com Jorge Semprún, que também foi premiado pelo guião de La Guerra ha Terminado. Nem mesmo o ator Fernando Rey, que durante anos foi o único intérprete espanhol com uma carreira realmente internacional, desfrutou do reconhecimento devido a um ator da sua envergadura. Espanha olhava de lado para os autores que trabalhavam a partir do exílio, mas o público também não lhes ligava muita importância. Por que é que não tiveram essa notoriedade? Para ser franco, porque naturalmente não a têm junto ao público. E os atores têm. Os atores são desde sempre o rosto, aquilo com que nos identificamos, aquilo que pede a nossa adesão. O cinema é um espetáculo mundial e os reis indiscutíveis deste circo são os atores. Mas num mundo tão volátil como o das estrelas e das modas, os prémios são o termómetro a que muitos se agarram para avaliar a popularidade de um ator ou o talento de um realizador. A equação é fácil. Diz-me quantos tens, digo-te quanto vales. Por isso, em Hollywood não há nada mais cobiçado e mais gratificante que uma estatueta dourada. Com o tempo, os prémios da Academia transformaram-se numa verdadeira bíblia da indústria do cinema. A cerimónia de entrega dos Oscars celebrou-se pela primeira vez em 1929, mas os espanhóis precisaram de quase 30 anos para marcarem a sua presença. Foi Juan Antonio Bardem quem pôs fim a essa maré de azar com o seu filme La Venganza, candidato ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1958. Mas o prémio demorou a chegar. 9 filmes e 6 realizadores. Foi isso que o cinema espanhol teve de esperar para conseguir um papel de protagonista na cerimónia dos Oscars. Sempre acreditei e dizia isso aos meus amigos, que era possível ganhar o Oscar. A verdade é que já se devia ter ganho com Plácido, o filme de Berlanga, ou com o filme de Bardem, La Venganza. E o vencedor é... Volver a empezar. O primeiro realizador espanhol a conquistar a estatueta foi José Luís García, em 1982. E esse Oscar, além de ser o primeiro para um filme rodado em castelhano, é também considerado em Espanha como o primeiro Oscar genuinamente espanhol. Toda a minha vida, desde criança, sonhei com este momento. Às vezes, os sonhos tornam-se realidade. E assim foi. Quero expressar a minha gratidão e agradecimento ao meu sócio e amigo. Eu tinha a certeza. E assim que a Luís Reiner apareceu, eu estava sentado entre a Pilar Miró e a Encarnapasso. E dei-lhes o programa e disse: guardem-me o programa que vou buscar o prémio. E elas disseram-me: não digas isso, que dá azar. Azar qualquer. Nunca mais tive aquela sensação. Já estive outras 3 vezes à espera de ouvir o nome do filme, ali sentado na cadeira elétrica com o El Abuelo, sessão contínua e a assinatura aprovada, e nunca mais. Sabia que tinha menos hipóteses do que o General Custer na batalha de Little Big Horn.
Mas apesar dos prémios e das nomeações, José Luís Garci nunca quis trabalhar em Hollywood. Será um caso único? Nem pensar. Outro caso curioso é o de Pedro Almodóvar. Durante anos, Almodóvar foi o realizador espanhol mais conhecido a nível internacional. A sua ascensão desde as entranhas do punk até ao establishment cinematográfico europeu foi uma autêntica corrida de obstáculos que Almodóvar realizou em tempo recorde. Desde a apresentação do seu primeiro filme até à estreia de Mulheres à beira de um ataque de nervos, decorreram apenas 10 anos. Durante esses anos, Almodóvar conseguiu modelar o seu estilo, marcado pela presença constante de personagens e relações disfuncionais, até o tornar um pouco mais digerível para o público norte-americano. Mira lo que te ha traído la tía Cristal. ¿Qué es eso? Un palo, no encontré el látigo, pero esto duele igual o más. ¿Te pego ya? Mas, à margem das controvérsias que os seus filmes podiam gerar, Almodóvar nunca deixou de contar com o apoio do público. E um realizador que vende bilhetes encontrará sempre as portas de Hollywood abertas de par em par. Depois do êxito de Que Fiz Eu para Merecer Isto, Almodóvar parecia disposto a tudo. Mas o assalto definitivo aconteceu finalmente com o famoso Mulheres à beira de um ataque de nervos. Êxito de bilheteira em Espanha e na Europa, foi o primeiro dos seus filmes a ser bem aceito nos Estados Unidos. Es mucho más fácil aprender mecánica que psicología masculina. A una moto puedes llegar a conocerla a fondo. A un hombre jamás, Ana. Jamás. Mujer. Pero mira cómo se agarra, si es que le está cogiendo el paquete. O encontro de Pedro Almodóvar com a história ocorreu a 29 de março de 1989 no Auditório Shrine de Los Angeles, quando se apresentou acompanhado por todo o elenco de Mulheres à beira de um ataque de nervos, disposto a conquistar o Oscar. Parecia ser a noite de Pedro Almodóvar e quando chegou o momento de ler o nome do vencedor, Esta semana, Tudo sobre a Minha Mãe foi nomeado pelos membros da Academia candidato ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Almodóvar recebeu a notícia com esperança e também com cautela, já que em 1989 foi selecionado outro dos seus filmes, Mulheres à beira de um ataque de nervos, e não conseguiu a estatueta dourada. E o Oscar vai para Pedro. Tudo sobre a Minha Mãe. Quando, 11 anos depois, Almodóvar ganhou o Oscar com o filme Tudo sobre a Minha Mãe, recebeu o prémio como se fosse o saldar de uma dívida. Mas a indústria americana já lhe havia declarado o seu amor incondicional anos antes. No entanto, parece que Pedro também não se deixou tentar pela promessa de uma vida melhor do outro lado do Atlântico. Tens uma relação, digamos que, de cautela com a indústria americana. O que todos entendemos. Mas gostávamos que nos falasses dela. Será que Almodóvar não quer fazer filmes nos Estados Unidos? Ou queres fazer o que quiseres quando quiseres? De momento não queres? De momento não. E ofereceram-me muitas coisas. Algumas delas interessantes, não todas. Muitas eram demasiado óbvias. Por exemplo, o do Cabaré para o Convento, lembras-te desse filme? Pois propuseram-me. Mas era um filme com freiras que cantavam, que dançavam, que não se atiravam aos operários do prédio em frente. E disseram, é para o Almodóvar. Se os americanos estariam interessados em que Almodóvar filmasse nos Estados Unidos, com certeza. Mas Almodóvar sentir-se-ia provavelmente muito mais desprotegido. E para ele a proteção numa rodagem é tudo. E teria muito menos controle nos seus produtos. Embora participasse da produção. Embora a recusa de Almodóvar perante a possibilidade de trabalhar em Hollywood possa causar estranheza, não é o único realizador espanhol relutante em aproveitar as oportunidades profissionais proporcionadas por um Oscar. E o Oscar vai para a Espanha com Mar Adentro. Acho que é um filme com uma interpretação soberba do Javier, que já era um ator conhecido lá fora. Tem uma história que é absolutamente universal. Aliás, temos visto coisas muito parecidas recentemente. Ou seja, é uma história entendível em todas as culturas. E o trabalho do Alejandro é excepcional. ¿Por qué no hablamos de la verdadera razón por la que estás aquí? ¿Por qué no hablamos de que claramente se ve que eres una mujer frustrada, que te levantaste este sábado con ganas de encontrarle un sentido a tu propia vida? ¿Eh? Eso. Corre tú que puedes. Para os americanos, um realizador espanhol, por mais talento que tenha e por mais que lhes interessem os seus filmes, interessam-lhes os filmes que faz como espanhol.
Hoje, esta tradição quebrou-se. Houve casos como o de Amenábar, e um facto importante no caso de Amenábar é ter sido o primeiro realizador espanhol que quebrou uma tradição. Nunca tinha havido realizadores espanhóis a fazer cinema americano, a partir de Espanha, que obtivessem o êxito que ele alcançou. I need you to search the whole garden for gravestones. Gravestones? Yes, when my husband bought this house, we were told there was a little cemetery. I think it was somewhere over there, amongst the trees. I've not seen anything. Check carefully. It could be overgrown. Yes, I ma'am. need to know if there was a family buried here. And if they had a little boy, Victor. Há muito tempo que Hollywood tenta seduzir o Alejandro. É certo que lhe ofereceram muitas coisas. Umas que ele leu, outras não. Mas não houve ainda nada. Ele costuma dizer-me que se, por exemplo, lhe tivessem oferecido o capítulo final, com o guião com o qual foi rodado, teria gostado de o fazer. É curioso que nenhum destes realizadores tenha querido tirar partido do prestígio conferido pelo Oscar para desenvolver um projeto nos Estados Unidos, mas essa regra tem uma exceção. Esta madrugada, Belle Époque, o filme dirigido por Fernando Trueba, ganhou o Oscar para melhor filme estrangeiro. Festa importante para o cinema espanhol em Hollywood com o êxito de Belle Époque de Fernando Trueba. Todos os protagonistas de Belle Époque acreditam que o Oscar lhes dará uma grande ajuda. Para mim, para todos os meus colegas e para o Fernando, pode ser uma coisa muito boa aqui. Anda que tú, mucho amor y mucho sufrir, pero no te lo has pasado bien ni nada, A verdade é que o êxito do filme abriu-lhe muitas portas em Hollywood. E Trueba foi-se deixando amar até avançar com um projeto que parecia feito à sua medida. Com o passar dos anos, perguntamos em que é que o Oscar mudou a minha vida. O Oscar é uma espécie de selo de qualidade industrial que nos colam, merecidamente ou não, e que ajuda à realização de outros projetos ao longo da nossa carreira, umas vezes mais, outras vezes menos. Por exemplo, o Oscar de Belle Époque permitiu que fizéssemos Too Much, que era um projeto anterior. Too Much nasceu seguindo a estrela de Belle Époque, uma comédia de equívocos com um toque picaresco e algum romantismo. Nada podia falhar, mas desde o primeiro momento notou-se que algo acontecera. Em particular em Espanha, só se falava do filme porque era o filme do António e da Melanie. E a mim, isso incomodou-me muito naquela altura, porque estava a tentar fazer uma comédia como as anteriores e, de repente, só me via nas revistas cor-de-rosa. I was right. A match made in heaven. Eu não sou masoquista, não gosto de sofrer. Gosto de me divertir. E Too Much não é um filme onde me tenha divertido muito. E podia ter-me divertido. Mas houve uma série de circunstâncias que fizeram com que a rodagem fosse um pouco complicada para mim. A primeira incursão de Trueba em Hollywood foi também a última. Assim é Hollywood, generosa e cruel ao mesmo tempo. Porque no mundo onde apenas importa o presente, não há nada mais frágil do que o êxito. Claro, porque quando se vai para Hollywood, eu estive tentado a ficar por lá e não fiquei por uma razão. Porque Hollywood é um sítio onde nos pagam muito para fazermos o que eles querem. Penso que os realizadores que lá filmaram esporadicamente perceberam-se de que havia muito pouco espaço de manobra se não se integrassem num modo de produção, num estilo e num know-how que não tem nada a ver com o nosso. A grande dúvida é saber o que se vai passar com os jovens, com os Fresnadillo, com este rapaz, o Bayona. Es ella. Es la mujer que estuvo en casa. ¿Meringa? Hollywood, que está así. Hollywood está sempre à procura de novos talentos. E procuram-os em todo o mundo. Estão interessados, sobretudo, em realizadores que saibam transferir ideias para um conceito visual. Trasladar ideias a um conceito visual.
Há uma fornada de jovens realizadores espanhóis que entendem esses códigos de género e que, na minha opinião, podem lá trabalhar desde que façam novamente essa imersão cultural e essa aprendizagem do que significa trabalhar em Hollywood. Tal como a comédia tende a explorar localismos para empatizar com o público, penso que o cinema fantástico pede que nos abstraiamos mais, pede uma abstração de fórmulas e procedimentos. E nesse sentido é mais fácil para um filme fantástico ser internacional. Os realizadores espanhóis que receberam o apoio da Academia não souberam adaptar-se ao ritmo da indústria norte-americana. Mas há um grupo de jovens realizadores que se encaixaram melhor na engrenagem dos grandes estúdios. E conseguiram aquilo que os grandes nomes do cinema espanhol não conseguiram. Porquê? Temos de partir de uma premissa, a de que a indústria em geral, se falamos de grandes somas, de grandes números, está mais próxima do cinema de género do que do cinema dito de autor. Embora haja cineastas autores que trabalham no cinema de género. Lamentavelmente, Hollywood neste momento está a fazer filmes de género. Ou seja, está a fazer muito poucos dramas, filmes dirigidos a um público adulto. Ou seja, neste momento o género é o que está a dominar. O que se passa é que também mudaram muitas coisas na Hollywood atual, ou seja, existem cabeças de ponte. E estou a pensar sobretudo no Guillermo del Toro. Os Oscars técnicos do Labirinto do Fauno são Oscars espanhóis. Não é por acaso. O papel de Del Toro parece-me crucial para entender todo este vai-vem entre aquilo a que chamamos o cinema espanhol de hoje e a Hollywood atual. Creio que é muito importante o facto de existirem cabeças de ponte e pessoas que podem atuar como elo de ligação. Talvez não seja por acaso que haja agora 4 realizadores prestes a rodar filmes. O cinema fantástico transformou-se na porta de entrada dos jovens realizadores espanhóis. Afinal, o seu melhor aliado foi o cinema de género e não os prémios. Os realizadores espanhóis não quiseram ou não souberam adaptar-se ao jogo de Hollywood. No entanto, parece que os atores espanhóis, eles sim, souberam tirar partido da sua passagem pela passadeira vermelha. Terão sido mais hábeis na hora de dominar as regras do show business? Não é estranho. Parece-me muito mais natural que um ator consiga integrar-se numa equipa de filmagem estrangeira do que um realizador, ou que um realizador espanhol forme uma equipa de filmagem. Penso que um ator tem um caminho mais facilitado. Para um realizador é muito mais complexo. Mais complexo porque Hollywood tem os seus mecanismos. É um sistema com as suas regras, os seus códigos, e é preciso entendê-los, senão a integração pode ser traumática. O cinema é um espetáculo que movimenta muito dinheiro e as estrelas são uma engrenagem fulcral nessa máquina milionária. Os atores têm por isso de realizar um trabalho diário longe do grande ecrã. Quando entras na dinâmica dos estúdios, há um horário para a publicidade e tens de esquecer a tua vida privada. Às 8, maquilhagem, às 9, uma entrevista, onde tentas que não afete a tua vida privada. É um preço alto. Há quem esteja disposto a pagá-lo e outros não. Aqui há que trabalhar para nos vendermos e em Espanha ainda há o conceito de que sou apenas o artista, não tenho de me vender. Mas se queres viver disto, a representação também é um negócio. Tens de te vender. Hollywood é a cidade do luxo e da fama, mas ninguém disse que transformar-se numa estrela era fácil. Ser um ícone da cultura popular é um trabalho a tempo inteiro. Mas qual é a recompensa? O alcance planetário, aquilo que procuram todos os atores. O ator é, por definição, vaidoso. Senão, não seria ator. Na cidade de Los Angeles descansam as estrelas mais conhecidas do mundo do cinema, mas, na verdade, são muito poucos os espanhóis que pertencem a esse clube exclusivo. Bem, são os 3 mais óbvios, claro. O Banderas, a Penélope Cruz e o Javier Bardem. É claro que são grandes nomes. São atores, são estrelas,
Mas nenhum deles tem ainda o potencial de garantir aquilo que importa da perspectiva do marketing e que é a estreia, o fim de semana da estreia, que garante as receitas de bilheteira. É isso que, na verdade, o estúdio procura. Uma estrela não é um produto que se improvisa. É o resultado de um trabalho preparado ao longo de anos, que tem um caráter fundamentalmente comercial e que implica a colaboração de muita gente. Aqui é um ator médio, não é preciso ser um Tom Cruise. Um ator médio que vai tendo trabalho, tem agente, manager, publicitário, uma figura que em Espanha praticamente não existe, e tem também o seu advogado. Precisas de toda essa estrutura para que te proteja e te impulsione. E como é óbvio, tens de aperfeiçoar o inglês e falá-lo com a máxima naturalidade. Para o ator espanhol ou europeu, o primeiro problema é a língua. São muito exigentes, exigem que falem um bom inglês, mas também são muito exigentes com a pronúncia. O Bardem desenvencilhou-se bem. A Penélope está a conseguir, mas tem tido as suas dificuldades. Antonio, que no lo entiendes, que ya ha conseguido lo que quería, quiere otra cosa, que esto ya no le basta, que es como una enfermedad, que no, que nunca le va a bastar con nada. Don't get so upset, please. And can you speak English? I can't understand you. Nunca se va a conformar con nada esta niña. María Elena, habla inglés para que te pueda entender. Sabía que nos la ibas a jugar, sabía que nos la ibas a jugar y no la has jugado. No lo sabía. Por exemplo, Penélope, que agora é uma atriz A Penélope, que é agora uma atriz reconhecida, teve de fazer uma longa travessia que penso ter resultado muito bem, mas com grande esforço e sacrifício pessoal. Teve de ir para lá viver, teve de fazer papéis que, com toda a certeza, não lhe agradavam particularmente, mas agora encontrou o seu lugar. ¿Tú sabías que el jamón da ganas? Hostias. Cago en la leche. Chúpate el dedo. ¿Por qué no me lo chupas tú? Tú eres un cerdo. Y tú una jamona. Tú y yo nunca vamos a ser amigos, ¿eh? Lo único que podemos hacer es follar. ¡Eres un guarro! Y tú una jamona. Estavam muito nervosos. O Javier Bardem, o Jordi Moya e a Penélope Cruz. E eu disse-lhes, não se preocupem, porque vão ser os 3 atores famosos da nossa cinematografia. Ora, dizes isso só para nos animar? Não estou convencido disso, e realmente estava. Não que chegassem ao nível onde chegaram, mas que iam fazer muitas coisas, porque isso é algo que vejo imediatamente nas pessoas com quem trabalho. Vejo quem vai lá chegar e quem não vai. Nombre? Raúl González. Edad? 22. ¿A qué te dedicas? Llevo el reparto del almacén de jamón y los conquistadores. Ser bom não chega. Eu tenho uma teoria. Ser bom conta apenas 25%. Outros 25% é aquilo a que chamam fazer os trabalhos de casa. Ser simpático, ser pontual, estar onde se deve estar no momento adequado, etc. Outros 25% é a saúde. Neste trabalho é preciso ser uma pessoa forte, levantar-se cedo, filmar durante 12 horas. E os outros 25% são a sorte. Eso afecta a mi trabajo, ¿entiendes, María Elena? No tengo la culpa de que tu trabajo se haya ido a la Que mierda. no puedo Yo tengo seguir la culpa, viviendo que no así. te enteras de nada No y no puedo creces seguir y no viviendo maduras. así, ¿Sabes María lo Elena? triste que es para mí ver que nunca en tu puta vida te vas a dar cuenta del potencial que tienes? No caso do Javier e da Penélope, tem uma percentagem muito elevada nestes 4 setores. É por isso que estão onde estão. Eu diria que se há alguém com uma carreira mais consolidada do que eles é o António Banderas, que além de ter sido, de certa forma, o introdutor de todos os outros, sempre deixou muito claro que queria ir para lá ficar e lá trabalhar. The world changes. We do not. Therein lies the irony that finally kills us. Eu estou muito bem. E estou muito bem porque o motor que um dia me fez dizer quero ser um profissional, quero me ir embora de Málaga, não deixou de trabalhar. Continua a funcionar em pleno e continua com essas ilusões à flor da pele. Agora que estou a chegar aos 50 anos,
Eu próprio me impressiono com o facto de, ao fim de 30 anos como profissional, continuar com tantas ilusões. Mas deve ser porque ainda tenho muitas coisas para fazer. Porque sei que não fiz tudo aquilo que tinha de fazer. E não vou parar até eu ter feito. Probably tonight is the beginning of the end of my career. But I gladly take this risk in order to have the opportunity to be part of the American pop culture. Which means that after the show finishes, I will not only be deported from this country, but there is a strong possibility that they won't allow me back into mine. But I will use this opportunity to say that not everyone in Spain dresses as a bullfighter or a flamenco dancer. And you know what? I am tired of being called a Latin lover. A macho man, I am not an object. Há um aspecto que me interessa muito neste caminho do êxito, a solidão. Estas pessoas estão rodeadas por muita gente. Há montes de pessoas que querem tirar-lhes uma fotografia, pedir-lhes um autógrafo, que querem vê-las, ver as joias, os guarda-costas. E de repente, tudo isso desaparece e há uma solidão profunda. Em Los Angeles há muitas coisas que me agradam, mas não gosto de ir a um restaurante e, se prestar atenção, é raro haver uma conversa que não gira à volta da indústria, dos filmes. E acho que, para mim, como atriz, não é bom viver num lugar onde tudo gira em torno do meu trabalho. Ainda me sinto mais em casa quando estou em Madrid. O êxito tem um lado amargo. Mas a nostalgia não é o único problema que surge quando se alcança a fama. Por detrás de um prémio, por detrás de uma fachada e até por detrás dos aplausos do público, esconde-se uma longa lista de renúncias e privações. Quer se seja anglo-saxónico ou latino, quem disse que triunfar era fácil? Os Oscars foram como uma campanha política. São fantásticos porque parece que estamos no Disney World. Sentimos-nos princesas por um dia. Mas foram precisos 9 meses. E nesse momento apercebemos do sonho que vivemos nos últimos 9 meses. Não sei se está assim tão próximo da felicidade. Penso que o êxito e a felicidade... Há qualquer coisa que não os deixa juntar-se por completo. Bardem perdeu por completo a sua intimidade desde os prémios em Hollywood. Ou seja, não pode andar na rua, tem de se esconder quando vai de férias. A relação Bardem-Penélope Cruz é uma relação quase clandestina, de amantes clandestinos. E isso faz-nos perguntar, valeu a pena? Bem, isso é uma escolha pessoal. Tenho muita dificuldade em não me enervar quando vejo esta invasão da privacidade, esta agressão. Nós continuamos a ter de fazer a nossa vida. O que se passa é que às vezes ver a nossa vida tornada pública a nível nacional, porque eles assim decidem, aí irrito-me. E aí posso perder papéis. É uma das poucas coisas que podem fazer-me perder papéis. E um dia vou perdê-los. Ilegitimamente. Bom, acho que o importante é saber se são felizes ou não. Se uma pessoa tem uma carreira, está a passar por mil e uma coisas e é feliz porque tem um feitio, isso é uma questão muito pessoal. Mas há uma frase de que gosto muito e que tem a ver com o filme que estou a preparar e que é esta: cuidado com o que desejas, porque vais conseguir. Penso que é este o fulcro da questão. O fulcro da questão está no viver do dia-a-dia. Se és feliz fazendo isto e te sentes bem, ótimo. Maravilhoso, não? Eu, mesmo muito antes de vir para os Estados Unidos, assumi-me através de algumas entrevistas, que se as encontrarem poderão rever, como um brincalhão. E não alterei isso ao chegar a Hollywood. E o estrelato viveu em determinada altura, enquanto não me causou incómodos. No momento em que começou a causar-me incómodos, e ser uma estrela causa muitíssimos incómodos, o facto de teres que representar uma personagem que és tu próprio, não imaginas a quantidade de independência e de liberdade que isso nos retira. Versão portuguesa, via satélite.